Josué capítulo 6, perdão, é a palavra desta noite para o primeiro dia da nossa campanha. Quero trazer uma revelação e direções para a nossa vida. Diz assim, essa passagem você já conhece, com certeza você já conhece, é quando Josué vai até Jericó e ele vai junto com o seu povo e junto com o seu exército ali derrubar as muralhas de Jericó. Mas vamos ler o trecho, diz assim: ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía nem entrava. Por que Jericó estava rigorosamente fechada? Porque o rei de Jericó ouviu que o povo de Israel vinha destruindo todos que estavam à sua frente. Todas as nações por onde Israel passou, ele foi destruindo essas nações. E agora Israel atravessou o Jordão e a primeira nação, o primeiro reino na frente de Israel é Jericó. O rei de Jericó, o que ele falou? Vão nos destruir. Fechou a cidade. Se fechou, rigorosamente fechada. Ninguém saía nem entrava. Versículo 2. Então disse o Senhor a Josué: olha, entreguei na tua mão Jericó, e o seu rei e os seus valentes. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando-a uma vez, assim fareis por 7 dias. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneiro diante da arca. No 7º dia, rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as trombetas. E será que tocando-as longamente a trombeta de chifres de carneiro, ouvindo vós o sonido dela, todo o povo gritará com grande grita. O muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá nele, cada qual em frente de si. Então Josué, filho de Nun, chamou os sacerdotes e disse-lhes: levai a arca da aliança, e 7 sacerdotes levem 7 trombetas de chifre de carneiros diante da arca do Senhor. E disse ao povo: passai e rodeai a cidade, e quem estiver armado passe adiante da arca do Senhor. Assim foi que como Josué dissera ao povo, os 7 sacerdotes, com as 7 trombetas de chifre de carneiro diante do Senhor, passaram e tocaram as trombetas, e a arca da aliança do Senhor os seguia. Os homens armados iam adiante dos sacerdotes, que tocavam as trombetas. A retaguarda seguia após a área, e as trombetas soavam continuamente. Porém, ao povo ordenara Josué, dizendo: não gritareis, nem fareis ouvir a vossa voz, nem sairá palavra alguma da vossa boca, até o dia em que eu vos diga: gritai, então gritareis. Assim a arca do Senhor rodeou a cidade, contornando-a uma vez. Entraram no arraial e ali pernoitaram. Levantando-se Josué de madrugada, os sacerdotes levaram de novo a arca do Senhor. Os 7 sacerdotes que levavam as 7 trombetas de chifre de carneiro diante da arca do Senhor iam tocando continuamente. Os homens armados iam adiante deles, e a retaguarda seguia após a arca do Senhor, enquanto as trombetas soavam continuamente. No 2º dia rodearam outra vez a cidade e tornaram para o arraial, e assim fizeram por 6 dias. No 7º dia madrugaram ao subir da alva, e da mesma sorte rodearam a cidade 7 vezes. Somente naquele dia rodearam a cidade 7 vezes. E sucedeu que na 7ª vez, quando os sacerdotes tocavam as trombetas, disse Josué ao povo: gritai, porque o Senhor vos entregou a cidade. Porém a cidade será condenada, ela e tudo quanto nela houver. Somente viverá Raabe, a prostituta, e todos os que estiverem com ela em casa, porquanto escolheu os mensageiros que enviamos. Tão somente guardai-vos das coisas condenadas, para que, tendo-as vos condenado, não as tomeis, e assim torneis maldito o arraial de Israel, e o confundais. Porém toda a prata e ouro e utensílios de bronze e de ferro são consagrados ao Senhor, irão para o seu tesouro. Gritou, pois, o povo, e os sacerdotes tocaram as trombetas. Tendo ouvido o povo o sonido da trombeta, e levantando grande grito, ruíram as muralhas. E o povo subiu à cidade,
cada qual em frente de si, e a tomaram. Tudo quanto na cidade havia, destruíram totalmente ao fio da espada, tanto homens como mulheres, tanto meninos como velhos, também bois, ovelhas e jumentos. Até aqui, pode se assentar. Eu vou orar por nós mesmos sentados. Senhor Deus, nós estamos reunidos e estamos nesse tempo de fé, tempo de esperança, tempo onde nós queremos ver os teus milagres. O Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O Senhor não muda. O Senhor é o Deus que fez os céus e a terra. O Senhor é o Deus que fez o universo. Tudo está dentro do teu controle. E a tudo o Senhor dá ordens. Todo esse sistema, tudo está dentro da tua vontade. E nós pedimos que o Senhor nos abençoe agora. Para que esse tempo que nós estamos separando, possamos ver os teus milagres. Que nós possamos nos despertar, Senhor, despertar o nosso coração para vermos aquilo que é impossível e que só o Senhor pode fazer. No coração, nesse coração aflito, nessa alma abatida, nessa pessoa sem esperança, nessa empresa, nesses negócios, no trabalho dos teus filhos, na casa, no casamento, na família, nesse ventre estéril, que nós possamos ver milagre, Senhor. O Senhor é o Deus do milagre. E nós queremos colocar tudo diante de Ti. Queremos colocar diante do Senhor a nossa saúde, qualquer tipo de doença aqui, Senhor. O Senhor é o Deus que é capaz de fazer uma perna crescer, um olho voltar a ver. Não há impossíveis para o Senhor. E nós nos colocamos nesta noite, diante do Senhor, com essa fé, pedindo que o Senhor abra o nosso coração e não permita, Senhor, com que o nosso coração impeça o milagre. Não permita, Senhor, com que a nossa incredulidade e as nossas dúvidas impeçam o Senhor de fazer algo. Age sobre nós, Senhor. Age sobre a nossa vontade. Nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém? Glória a Deus. Josué capítulo 6, nós lemos do versículo 1 até o versículo 21, a história sobre Jericó. Eu quero falar sobre o milagre de Jericó. O milagre que Deus fez aqui. Mas eu queria que você me escutasse um pouquinho antes de falar desse milagre. Você sabe que o povo de Israel sabia que eles tinham uma grande dificuldade pela frente agora. Talvez você não saiba, mas o povo que estava entrando na terra prometida sabia que eles estavam entrando numa terra com gigantes, com os enaquins, com povos preparados, com homens armados. O povo de Israel sabia que eles estavam entrando na promessa de Deus, mas que tinham grandes problemas pela frente. Eu estou falando isso porque muitas pessoas, elas não sabem que ao se converter, elas vão ter lutas. Muitas pessoas se convertem, e só porque elas se convertem e têm Jesus como Senhor, seu Deus, elas acham que dali para frente tudo vai ser maravilhoso. E eu vou até te dizer uma coisa, ter Jesus é a coisa mais maravilhosa. Porque com Jesus a gente passa pelas lutas e a gente tem uma garantia de que nós somos mais do que vencedores. Mas vamos ter que passar por lutas. Não há em nenhum lugar na Bíblia que diz que nós não passaremos por lutas, que nós não passaremos por dificuldades. O povo de Israel que estava entrando na terra prometida, eles sabiam que ia ter lutas. Eles sabiam que ia ter dificuldades ali. O povo anterior, os covardes, os tímidos, já haviam morrido. Os covardes e os tímidos os seus corpos ficaram no Egito, no deserto. Agora quem estava entrando era somente pessoas que tinham a certeza de que Deus ia fazer o milagre. Era uma nova geração, fale comigo, uma nova geração.
Fala novamente, uma nova geração. Era uma nova geração. E assim como a velha geração viu Moisés abrindo o Mar Vermelho, essa nova geração agora viu Josué abrindo o Rio Jordão. Então, um povo, uma nova geração que viu Deus fazendo muitos milagres no deserto, onde diz a palavra de Deus que as suas roupas não se envelheceram, suas sandálias não se desgastaram. Um Deus que preservou um povo 38 anos no deserto. 38 anos no deserto. 2 anos no Sinai, 38 anos rodeando. Deus o guardou. E essa geração viu esse milagre de preservação. E agora essa geração, ela entra na terra prometida. E o primeiro sinal que Deus faz foi o Jordão abrindo, com os sacerdotes à frente, pisando, porque na lei é segundo a palavra, abre o mar, Moisés, a lei. Josué, representando o período da graça, é pela fé. Quando os pés tocarem nas águas, as águas vão abrir. E agora eles vendo esses milagres, eles entram na terra prometida. Eu quero que você entenda algumas coisas aqui, no capítulo 6, logo no comecinho, sobre esta questão de Jericó. Porque quando a gente lê assim, olha, Jericó estava rigorosamente fechada, nós precisamos entender um pouquinho sobre o que isso quer dizer. Para você entender isso, eu preciso que você abra, deixe marcado aqui, vamos para Deuteronômio capítulo 3. Vamos para Deuteronômio capítulo 3. Abra a sua Bíblia em Deuteronômio capítulo 3. Acharam? Porque quando a gente fala de Jericó fechada, parece simplesmente uma cidade com muralhas fechadas. Mas olha o que diz em Deuteronômio capítulo 3. Eu falei que o rei de Jericó estava morrendo de medo, porque sabia que Israel vinha avançando. Olha o que diz Deuteronômio. O que quer dizer Deuteronômio? Quer dizer a segunda lei. A primeira lei foi dada em Êxodo. Só que eles ficaram 38 anos andando no deserto. Então Deus, agora que o povo vai entrar na terra prometida, Deus repete praticamente tudo que ele repetiu na lei para o povo, para eles entrarem. Porque, gente, você sai daqui do culto e já esqueceu o que eu preguei amanhã. Você pode imaginar 38 anos? Então Deus traz de novo a lei. A segunda vez ele fala a mesma coisa para que o povo guardasse o que ele estava falando. E aqui no capítulo 3 de Deuteronômio diz assim: depois nos viramos e subimos o caminho de Bazã. E Og, rei de Bazã, nos saiu ao encontro, ele e todo o seu povo, a pelejar em Endrei. Então o Senhor me disse: não temas, porque a ele e todo o seu povo e sua terra dei na tua mão, e far-lhes-á como fizestes a Seom, rei dos amorreus, que habitava em Esbom. Deu-nos o Senhor nosso Deus, em nossas mãos também a Og, rei de Bazã, e a todo o seu povo, e ferímo-lo, até que lhe não ficou nenhum sobrevivente. Olha o versículo 4. Nesse tempo, tomamos todas as suas cidades, nenhuma delas houve que lhes não tomássemos. 60 cidades, toda a região de Argobe, o reino de Og e Bazã. Para só um pouquinho aqui, Israel ia andando, ia tomando os lugares, ia destruindo os exércitos que estavam à frente. Versículo 5. Todas estas cidades eram fortificadas, com altos portas e ferrolhos. Tomamos também outras muitas cidades que eram sem muros. Quando fala de cidades fortificadas, essa palavra fortificada no hebraico está falando sobre mistérios. A palavra aqui está falando sobre segredos. Fortificada está falando sobre coisas inacessíveis. Essas cidades
Elas eram o quê? Fortificadas. E quando alguém chegava diante desses muros, onde você pensa que você só vai olhar muros, Jericó, hoje a arqueologia moderna, ela tem muitas informações sobre Jericó. Jericó foi encontrada 34 torres em Jericó, 12 portões em Jericó. Mas não era somente um muro de praticamente 2, 3 metros de largura, onde lá em cima podiam passar 3, 4 carroças. Não era somente isso, mas eram muros cheios de mistérios. O que isso quer dizer? Cheios de coisas inesperadas. Isso quer dizer que se você chegasse perto do muro, você podia receber água fervendo sobre você. Já viu aqueles filmes épicos de castelos, que as pessoas chegam no muro com as escadas e eles jogam bolas com fogo sobre as pessoas? Não sabia o que ia acontecer naquele muro. Eles tinham estratégias de pegar pedaços de madeiras, enfiar ferros, e conforme as pessoas chegavam perto do muro, eles jogavam aqueles pedaços de madeiras com ferro para matar as pessoas. Então não estamos falando somente de um muro, estamos falando de uma fortaleza cheia de mistérios, que ninguém sabe o que está esperando ali. Jericó, derrubar aqueles muros, tinha que ser um milagre. Homem não derrubaria. Não era por meio da força do homem. Não tinha jeito. Eles tinham uma estratégia para impedir as pessoas de chegarem lá. Assim também é o diabo, irmãos. Escute, assim também é o diabo. Muitos crentes, eles vão entrar em batalha espiritual achando que o diabo vai ter sempre a mesma metodologia. Só que Satanás é sujo. Ele tem suas estratégias. Jericó podia usar piche derretido, betume derretido para queimar as pessoas. Bolas de ferro, água fervendo, muitas coisas. O diabo também, se você olha e fala assim, eu vou derrubar aquilo porque eu quero ver meu milagre acontecer, você tem que entender que no meio de tudo isso existem coisas que o diabo escondeu. E que você tem que ter inteligência para avançar nisso. Porque senão você vai se machucar. E você pode falar assim, mas eu sou crente. Muito bem, você é crente. Mas o Senhor disse na sua palavra em Efésios capítulo 6, que nós, para entrarmos numa batalha, nós temos que nos revestir de toda a couraça do apóstolo Edson. Não está assim? Tem certeza? Então, da couraça do teu marido que está do seu lado. Da igreja resgate. Não? Que couraça que é? Que armadura que é? Armadura de Deus. A armadura é de Deus. Por que tem que ser de Deus? Porque essa armadura de Deus, ela é suficientemente poderosa para diante dessas ciladas que eu vou enfrentar ao derrubar esses muros, ela resistir a todos esses ataques. Na minha força, com as minhas estratégias, eu não vou conseguir vencer. Volte, por favor, lá para Josué capítulo 6. Veja algumas coisas interessantes. Veja como Deus deu Jericó para Josué. Versículo 2. Então disse o Senhor a Josué, olha, entreguei nas tuas mãos Jericó. A primeira coisa que Deus está mostrando aqui, que Ele estava dando uma palavra para o povo. Eu entreguei. Amém? Isso já fortaleceu o povo. A segunda coisa, Deus fala assim, versículo 3, chame os homens de guerra. Chamem quem? Os valentes. Você não pode andar com covarde, com pessoa que não conhece sobre Deus, sobre o que Deus é capaz de fazer. Quando eu falo covarde, eu não estou ofendendo, eu estou falando de pessoas por não conhecer Deus, elas têm medo. Sabe aquela situação que às vezes você passa na sua vida que você fala, eu estou com medo. Fala para o teu irmão, é porque você não conhece Deus. Está entendendo?
No Senhor, o medo é lançado fora. No Senhor, o medo é lançado fora. Por quê? Porque quando a gente conhece Deus, a gente sabe que Ele é capaz. E mesmo que aos olhos dos homens pode não ter dado certo, se eu estou em Deus, eu sei que Ele tem o melhor para mim. Amém? Então, ele fala assim, ó, relacione os homens valentes. Duas coisas. Deus deu uma palavra, falou para ele relacionar os homens valentes, mas Deus deu uma estratégia. Todo o restante, do versículo 4 em diante, chame os sacerdotes, pegue 7 chifres, toque assim, vai dar uma volta por dia, 6 dias, 7 voltas no último dia. Tudo isso aqui são estratégias. Mas eu quero que você me responda. Vocês acham que foi essa estratégia que derrubou o muro? Foi eles dando 7 voltas e gritando que derrubou o muro? Foi o grito deles que derrubou o muro? Não, assim, dizendo humanamente, você sabe que aquele grito não derrubou o muro. Mas a atitude deles, a fé deles, a obediência deles, diante de uma estratégia que era de Deus, fez com que Deus derrubasse o muro. Amém? Essa estratégia, imagine se nós saíssemos agora daqui do templo, nós fôssemos em algum lugar macabro aí, a gente falasse assim, vamos dar 7 voltas aqui que nós vamos derrubar esse negócio. Vocês acham que ia funcionar? Não, né? Agora, se Deus nos mandasse fazer, ia funcionar? Ia. Porque Deus que ia fazer. Então, eu preciso que você entenda que diante dessa muralha de 2, 3 metros, com 30 torres, 34 torres, 12 portões, não foi o grito deles que derrubou. O milagre aconteceu porque Deus atuou. Deus atuou porque eles foram obedientes, porque eles ouviram a voz do Senhor. Eu queria que você se perguntasse, você precisa se perguntar nessa noite, nesse início de campanha, você realmente acredita que Deus pode fazer um milagre? Você crê que Deus pode fazer um milagre? Se você crê que Deus é o mesmo de ontem, hoje e eternamente, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, você crê? Você crê que Deus pode curar um câncer hoje? Porque já oramos por pessoas que têm câncer e Deus não curou. Já oramos por pessoa cega e Deus não curou. Já oramos também por pessoas que têm câncer e foram curadas. Mas a nossa crença está diante daquilo que a gente vê ou daquilo que a gente sabe de Deus? Você precisa perguntar isso para você. A tua fé está baseada somente naquilo que você vê ou naquilo que você sabe de Deus? Porque se a tua fé se baseia naquilo que você vê, somente naquilo que você vê, você corre um grande risco de não ver. Você corre um grande risco de até ver milagres estarem acontecendo à tua volta, mas você não conseguir enxergar. Porque isso não depende do que a gente vê, depende do que a gente crê. Isso se chama fé. Eu preciso ter certeza de que Deus é um Deus de milagre para que milagres possam acontecer. Deus falou assim para Israel, vocês vão dar 7 voltas, na última volta, no último dia. E quando vocês gritarem, os muros vão cair. Eles olharam e falaram, eu acredito. Eu gosto muito de uma ilustração que eu escutei quando eu estava ainda no seminário, 22 anos de idade. E eu era tradicional naquela época. Então algumas coisas me chocavam. E um professor meu que era tradicional, ele contou do exemplo de uma empregada doméstica, uma senhora empregada doméstica, que estava na casa da sua senhora e descobriu que a senhora dela estava com câncer. E ela estava no culto, essa senhora, na igreja,
E no culto o pastor falou que a unção traz cura. E ela entendeu que Deus podia curar a sua senhora. E ela chegou na casa da sua senhora e falou para ela assim: Deus vai curar a senhora agora. A mulher falou: eu acredito. Ela colocou a mulher sentada na sala, naquelas poltroninhas bonitinhas, e ela foi até a cozinha, trouxe uma lata de azeite, orou pelo azeite e derramou o azeite na cabeça da mulher inteirinha. Gente, duas coisas podiam ter acontecido. Vai imaginando. A mulher infartar. Já não ia mais morrer por causa do câncer, ia morrer por causa do infarto. Ou Deus curava aquela mulher. E Deus curou aquela mulher. Porque aquela senhora, na condição que ela tinha, ela era uma empregada, a mulher dela é uma senhora, mas ela era filha de Deus e ela acreditou, o milagre vai acontecer. E ela fez o milagre acontecer ali. Agora eu quero te fazer uma pergunta, me ajude. Assim como não foi os gritos que derrubaram a muralha, foi Deus que derrubou? Foi o óleo que essa mulher jogou sobre a cabeça da sua senhora que curou ela do câncer? Quem curou? Foi Deus. Mas teve que ter um agente, teve que ter alguém que acreditasse e falasse: eu vou fazer. Você precisa acreditar no milagre. Se você não acreditar no milagre, você não vai ver ele acontecendo. Quando Jesus ia curar uma pessoa, Jesus perguntava para a pessoa: o que você quer que eu te faça? Como assim? Eu sou cego. Como assim o senhor quer? O que o senhor quer o que o senhor quer o que eu quero? Eu sou cego. Eu quero ver. Não, eu quero saber o que você quer que eu te faça. O cego podia dizer: não, eu quero um cão-guia, eu quero um aumento no INSS, eu quero uma pensão maior. Não, eu quero ver. É isso que você quer? Você crê nesse milagre? Então vem cá. Jesus cospe no chão, faz lodo. Meu Senhor, tem coisa que só no céu nós vamos entender, não é? Faz lodo, coloca nos olhos do cego e fala para ele: vai se lavar lá no tanque de Siloé, que quer dizer o enviado. Representava o próprio Senhor. Se eu não acredito que Deus pode fazer um milagre, não vai acontecer. Então tem que estar dentro de mim uma fé que me leve a acreditar. Agora, isso não vai acontecer simplesmente de um dia para o outro. Isso são coisas que o Senhor vai trabalhando na nossa vida. A fé é algo que cresce. O Senhor Jesus disse que se você tiver fé como um grão de mostarda, não é para você ter uma fé pequena, é para você ter uma fé como um grão de mostarda, porque o grão de mostarda vai crescer e vai se tornar uma grande árvore. A tua fé da semana passada para essa semana tem que estar maior. E você que já tem 10 anos de convertido, a tua fé tem que ser muito maior. E se você não se vigiar, você é capaz de estar com a mesma fé de quando você se converteu, com aquela fé de grão de mostarda. E você está querendo que Deus faça uma grande obra. Aí não acontece, e nós atribuímos o quê? Ah, não é a vontade de Deus. Não era o que Deus queria. O Senhor Jesus disse assim: que se nós orarmos pelos enfermos, eles serão curados. Jesus mentiu? Jesus mentiu? Então por que as pessoas não são curadas? Bom, sim, pode não ser da vontade de Deus, mas Deus nos mandou parar para orar pelas pessoas e pensar se é da vontade dele ou não, ou Ele nos mandou orar? Ele nos mandou orar. E eu tenho que ter essa fé de que o milagre vai acontecer. Isso em qualquer área da minha vida, sobre casamento, finanças, empresa, seja o que for. Então eu quero que você caminhe comigo aqui rapidamente em algumas coisas que são importantes
para que essa fé cresça, para que esse milagre seja gerado, porque é uma campanha de um mês. Se você não preparar o teu coração, olha, aqui em Josué, Jericó estava fechado, os muros eram ciladas. Havia uma ação demoníaca ali, preparada para destruir Israel, caso eles tocassem naquele muro. Deus olhou e falou assim: vocês não podem chegar perto do muro, se vocês chegarem eles vão matar vocês. Então eu vou dar uma estratégia diferente para vocês. Então, para que milagres aconteçam na minha vida, a primeira coisa que eu preciso entender é que aquilo que eu estou esperando, fale comigo, aquilo que eu estou esperando está alinhado com a vontade de Deus. Aquilo que você espera tem que estar alinhado com a vontade de Deus. Não é a tua performance, não é a tua capacidade, é se aquilo que você está esperando está na vontade de Deus. Isso é o mais importante. Lá em Êxodo capítulo 3, o Senhor Deus apareceu para Moisés. Amém? Ele apareceu para Moisés e ele disse assim: eu ouvi o clamor do meu povo. Eu estou vendo que o meu povo está angustiado, está sofrendo. Então não há o que esteja acontecendo na sua vida que Deus não esteja vendo. Amém? Tudo que está acontecendo na sua vida, Deus está vendo. Ontem na festa da fazenda eu fui conversar com um homem que perdeu sua esposa e ficou com 2 filhas, adolescentes. Uma dor no meu coração quando eu cheguei para conversar com ele. A Adriana falou assim para mim: vai lá conversar com ele. Eu falava: ai, eu vou. E eu fui lá. E a primeira coisa que aquele homem me disse foi assim: é a vontade de Deus. Eu falei assim: não é não. Não é a vontade de Deus que a gente sofra, não é da vontade de Deus essas tragédias. Isso infelizmente faz parte do nosso pecado. E se Deus tiver uma vontade em tudo isso, Ele vai curar, vai fazer um milagre. Mas nunca vai nos destruir. Se a minha vontade está alinhada com a vontade de Deus, eu não preciso me preocupar com as minhas performances, eu preciso entender que agora Deus é capaz de fazer um milagre. Eu vou me santificando, vou amando a Deus, vou entregando meu coração para Ele, vou crescendo. Isso não é Deus vai fazer porque eu estou fazendo, Ele está me preparando para receber o seu milagre. E esta vontade alinhada vai me capacitar a ver o milagre. Deus falou assim para Moisés: eu estou vendo a angústia do meu povo e vou levar o meu povo para a terra prometida. Ele falou isso lá em Êxodo capítulo 3. Demorou esse tempo, mas agora o povo está entrando na terra prometida. Se a tua vontade está alinhada com a vontade de Deus, você vai ver os milagres de Deus na sua vida. Deus faz assim. Agora não adianta você estar pedindo coisas que Deus não vai fazer. Pedindo a bênção de Deus para situações que são contra a vontade dEle. Por exemplo, você tem um problema no teu casamento, e você está vendo que o casamento está com problema, e você fala assim: ah, vou arrumar outra mulher, porque aqui não dá mais. E aí você vai falar para Deus: Senhor, me ajuda. Não vai te ajudar. Porque a palavra de Deus diz que Deus odeia o divórcio. Ele abomina o divórcio. Ele não aceita o repúdio. Então, se eu quero ser abençoado, se eu quero ver milagres no meu casamento, a primeira coisa que eu tenho que tirar da minha vida, do meu entendimento, é sobre divórcio. Eu sei que talvez alguém aqui já pode ter passado pelo divórcio. Peça a graça de Deus para você caminhar. Eu estou falando de pessoas que hoje estão ouvindo a palavra de Deus e que podem estar vivendo isso. Ah, acho que o melhor não é o melhor. É mais fácil o milagre de Deus na sua vida de restaurar tudo que você precisa no seu casamento do que você imaginar que Deus vai fazer um milagre para que você comece um novo casamento e isso dê certo.
Então você precisa alinhar os teus pensamentos aos pensamentos de Deus, as promessas que Ele tem. Por exemplo, você tem filho longe do Senhor? O que diz Provérbios capítulo 22, 6? Ensina a criança no caminho que deve andar, e quando for velha, não faça a sua parte. Ensina os teus filhos no caminho. Aí eu ensinei, apóstolo, então pode esperar que ele vai voltar. É uma promessa. Ah, mas apóstolo, não tem jeito, você não sabe o que está acontecendo. Eu vi recentemente um Reels de uma moça. Ela entra na casa da mãe dela. A mãe dela é aquela senhorinha do coque. Já viu a senhorinha do coque? Hã? Ela entrou na casa da mãe dela. Eu vi o Reels, eu comecei a chorar. Ela entrou na casa da mãe dela. E ela colocou o celular assim para gravar. E a mãe entrou. Quando a mãe entrou, a mãe vê ela vestida de menina, de moça, de mulher. Alguém viu esse vídeo? Viram? E a mãe fica assim, olhando para ela, né? Com aquela roupa de menina, de mulher. E ela vai perguntar para ela assim, mas você é mulher mesmo agora? Ela assim, sou, mãe. Mas não vai voltar atrás? Não, não vou, mãe. Aquela mulher esperou a coisa acontecer na vida da filha. É um milagre, gente? Sim ou não? O nosso Deus é um Deus de milagre. Uma vez uma mulher na sala de cura, ela era de outra igreja, alguns irmãos sabem, ela veio falar comigo, minha filha abandonou os caminhos do Senhor e minha filha está dormindo morando com outra mulher. Eu falei para ela, ore e espere a promessa, porque Deus que fez a promessa, Ele não é mentiroso. Ensinou tua filha no caminho? Eu ensinei. Ela era da escola bíblica, ela frequentava, ela cantava na igreja, ela se desviou. Ela vai voltar. Mas como que você sabe disso? Porque o Senhor disse que se a gente faz a nossa parte, Ele vai fazer a parte dEle. Eu tenho que ter fé. Porque se eu não tiver fé, qual o milagre que eu vou ver? Não vou ver nenhum. Pelo contrário, eu vou ficar ainda sentenciando a pessoa no pecado dela, amaldiçoando a pessoa no pecado dela. E Deus nos chamou para abençoar e não para amaldiçoar. Então eu tenho muitas promessas. Eu tenho Isaías capítulo 1, 19. Se você quiser e você me ouvir, você vai comer o melhor dessa terra. Você quer comer o melhor dessa terra? Tem uma promessa para nós comermos o melhor dessa terra, para sermos abençoados. João 10, 10, eu vim para que você tenha uma vida abundante. Eu não estou tendo uma vida abundante, eu não estou tendo uma vida de prazer, de plena. Deus te deu uma promessa, Jesus falou, eu vim para te dar uma vida abundante. Você tem que olhar e falar, vai acontecer um milagre na minha vida, porque minha vida vai ser abundante. Jesus já fez o que Ele tinha que fazer, irmão. Ele não tem que fazer mais nada. Ele já fez tudo. O que você tem que fazer é consolidar a sua vida, edificar a sua vida sobre fundamentos que Cristo nos deixou, que a palavra nos deixa. Porque aquilo que eu coloco sobre a palavra não vai cair. Não vai cair. O Senhor fala em Isaías 53, 4, que Ele levou sobre si as nossas dores e nossas doenças. Você tem alguma doença? Você tem que lutar contra ela. No primeiro nível de fé, de que Deus vai te curar. Você vai procurar um médico, vai obedecer ao médico, mas você vai lutar pela cura até ela acontecer na sua vida. Sabe por quê? Porque Deus falou que Ele levou sobre o madeiro as nossas enfermidades. Deixa eu te fazer uma pergunta novamente. Ele mente? Ele levou? Isso que está sobre você. Fala para o teu irmão, se tiver alguma coisa sobre nós, vai sair. Vai sair. Porque Jesus já levou, amém? Então se o diabo armou alguma cilada nesse muro aí, nessa minha caminhada de travessia na terra prometida, onde que eu tenho que derrubar essas fortalezas para continuar avançando, se tem alguma cilada do diabo que entrou no teu coração agora, e você começa a olhar e fala assim, eu estou sentenciado a isso. Eu vou tomar antipertensivo para o resto da minha vida. É isso que você está declarando? É isso que vai acontecer.
Você não vai parar de tomar antipertensivo, mas você vai orar pela cura. E uma hora o antipertensivo vai começar a te fazer mal. Aí você vai procurar um médico, o médico vai falar, você não precisa mais. Aí você vai falar, fui curado. Mas você não pode pegar as doenças e falar, é isso que está sobre a minha vida, acabou. Porque ele disse que levou sobre o madeiro. Eu tenho que esperar um milagre mediante as promessas que Deus já me fez. Não foi Deus que falou em Eclesiastes que o cordão de 3 dobras não rebenta? O que é o cordão de... Ele não falou que quando 2 casam, um aquece o outro? Sim ou não? Às vezes não dá muito certo isso. Porque quando eu estou com o meu pé gelado, eu encosto na Adriana, ela reclama, tira esse pé gelado de mim. Ah, mas a Bíblia diz que um esquenta o outro, você não está entendendo. O que diz o cordão de 3 dobras? Marido, mulher. Quem que é a terceira dobra? Quem que é a terceira dobra? Quem que é a terceira dobra? O Senhor Jesus, o Senhor Deus. Não rebenta. Não rebenta. Ah, mas meu marido está em adultério, eu vou matar a adúltera. Não faça isso, você vai preso. E ele vai ficar com a adúltera. Outra. Você tem que orar a Deus e falar, estou debaixo de uma promessa, Senhor. O Senhor disse que o meu casamento seria uma bênção. E eu confio no Senhor. E eu vou orar pelo meu marido até que ele seja liberto. E sabe o que vai acontecer? Se você coloca a tua esperança em cima das promessas de Deus, o que Deus vai fazer? Ele vai responder a tua oração. Ele vai falar, eu sou a segunda dobra, não vai arrebentar, eu vou te sustentar nisso. Quantas promessas? Quantas promessas? Salmo 113, versículo 9, ele diz que ele faz com que a mulher estéril tenha filhos. Deus é um Deus de milagres. Eu tenho que pegar as promessas do Senhor. O que ele falou? Deus falou assim para Josué, fala para o povo que eles vão rodear a cidade, vão gritar e a coisa vai acontecer. Eles acreditaram na palavra que Deus falou. Você tem 66 livros na sua mão com versículos cheios de promessas para você. Você tem que pegar e falar, eu estou debaixo dessa promessa, eu vou esperar ela acontecer na minha vida. Ou você vai ficar com essas promessas, ou você vai ficar com a Rede Globo, com Madalena. E aí sabe o que vai acontecer com você? Vai ficar doente. Eu tenho que basear minha vida nas suas promessas. Muitas promessas que o Senhor me fez já aconteceram. Outras ainda vão acontecer. E eu estou esperando todas elas. Você tem que pegar as palavras que Deus fala com você e falar, essa palavra é para mim, eu vou colocar isso aqui para mim. E eu vou esperar Deus fazer. E Deus vai fazer. Porque Ele não é filho de homem para que se arrependa. Ele não mente. Mas você precisa acreditar. Olha outra coisa interessante que aconteceu aqui. Os milagres precisam de um ambiente de fé. Fale comigo, o milagre precisa de um ambiente de fé. Josué reúne o povo e fala assim, pessoal, é o seguinte, nós vamos rodear a cidade e ninguém fala nada. Eu tenho até uma suspeita porque que Josué falou para ninguém falar nada. Você já imaginou um povo rodeando a cidade? Sabe quanto que era o perímetro de Jericó? Hoje a arqueologia moderna já tem o perímetro moderno. Nos livros velhos não tem. 4 quilômetros, Rodrigo, a cidade tem. Para rodar a cidade, quantos quilômetros? 4 quilômetros. É o perímetro de Jericó. Imagine 6 dias dando volta e vendo as muralhas, olhando aquilo. E Josué falou assim, olha, a estratégia é o seguinte, ninguém abra a boca. Ninguém abra a boca. O milagre precisa de ambiente de fé. Josué chamou os valentes, não foram os tímidos, não foram os medrosos. Josué chamou os homens que sabiam o que tinham que fazer para ir à frente. E falou para eles, agora vocês vão junto com a arca. A arca representa o Senhor. O chofar ali representava a voz de Deus. E eles agora estão andando com a arca, com o chofar.
e o povo em silêncio. Se não tiver um ambiente de fé, um ambiente preparado de fé, o milagre não acontece. Por isso que tem coisa, presta atenção, por favor, tem coisa que não adianta você contar para os outros, porque essas pessoas vão contaminar a tua fé. Você chega às vezes para uma pessoa toda feliz e fala assim, eu fui no culto, meu Deus, meu irmão, você não sabe o que aconteceu, eu fui no culto, Deus falou comigo, que olha, o Senhor falou assim, a pessoa olha e fala assim, você acha mesmo? Aí você pega esse ambiente de incredulidade para o teu coração. E o diabo, ele é astuto nisso. É uma palavrinha para destruir tudo. Foi assim que ele fez com Eva. Agora, olha por favor, abre a sua Bíblia, por favor, lá em Marcos capítulo 5. Eu não vou conseguir ler todo esse texto, mas você olha Marcos 5, por favor. Abre lá, rapidamente. Sabe o que está acontecendo aqui em Marcos capítulo 5? Jesus vai curar filho de Jairo. Marcos capítulo 5. Ele vai curar ali a filha de Jairo. E ele chama, olha só. Não dá tempo de ler tudo isso. Mas ele vai chamar Pedro, João e Tiago. E aí quando ele vai entrar na casa, antes de entrar na casa de Jairo, as pessoas que estão lá do fora, versículo 40, riram de Jesus. Quando Jesus falou assim, ela não está morta. Jesus falou, ela não está morta. Mas as pessoas que estavam do lado de fora começaram a rir de Jesus. Criaram um ambiente de incredulidade, um ambiente de mentira. Porque Jesus é o Senhor da vida. Ele não é o Senhor da morte. Ele é o Deus poderoso que pode ressuscitar uma pessoa. E ele falou que não estava morta. Se Jesus falou que não estava morta, não estava? Acabou, ele falou. Mas eles riram. Sabe o que Jesus faz? Ele entra na casa, olha o versículo 40. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança que estiveram com eles e entrou na casa. Pedro, Tiago e João entraram também. E Jesus ressuscita essa menina. Você precisa criar ambientes de fé. Se você colocou a tua fé numa promessa de Deus para ver o milagre, compartilhe com pessoas que creem nos milagres. Que pode olhar para você e falar, vai acontecer. Que pode olhar para você e falar, vai dar certo, porque o Senhor vai honrar a tua palavra. Porque se você andar com qualquer um, a pessoa vai falar, você acha que vai acontecer com você? Ó, toma cuidado, hein? Toma cuidado. Eu gostaria que você abrisse a palavra de Deus em Mateus capítulo 13. Esse texto é terrível. Mateus capítulo 13, Jesus vai até Nazaré. E ele vai fazer milagres na sua cidade, em Nazaré. Mateus capítulo 13. E Jesus vai fazer milagres. Mas ali os irmãos de Jesus teve irmãos físicos, suas irmãs, seus parentes, começaram a olhar, os vizinhos, começaram a olhar e falaram assim, não é ele o filho de José, o carpinteiro? Aqueles lá não são seus irmãos? O que ele está fazendo todo esse barulho aqui? Por que está falando tudo isso? Pessoas incrédulas. Agora, olha por favor, Mateus capítulo 13, versículo 58, o que está escrito. Mateus 13, 58. O que está escrito? E não fez ali... Por quê? Não, eu preciso que você leia esse versículo de novo. Quem é que não fez ali muitos milagres? Jesus. Vocês estão me falando que está escrito aqui que Jesus não pôde fazer muitos milagres? É isso? É isso. E por que Jesus não pôde fazer muitos milagres? Por quê? Porque o ambiente era um ambiente de incredulidade. Então, se você quer bênção no teu negócio, você precisa andar com gente que vai falar, vai prosperar. Você tem que andar com gente que olha e fala assim, vai dar certo.
Se não deu certo ainda é porque não terminou. Eu tenho uma frase que eu uso com as pessoas, eu falo, se ainda não deu certo, porque tem coisa que não dá certo. Concorda? Tem coisa que você faz e não deu certo. E eu sempre digo assim para quando não deu certo, se não deu certo ainda é porque não, porque quando terminar vai ter dado certo. Se você não criar um ambiente de fé, se você não andar com gente que tem fé, essas pessoas vão te arrastar para baixo. E amanhã você está arrumando desculpas. Amanhã você está justificando o fracasso. Amanhã você está procurando culpados. E eu geralmente costumo dizer assim nos aconselhamentos que eu faço, não tem vítima. Nós temos que assumir nossa responsabilidade. A nossa vida não depende do que os outros fazem. A nossa vida depende do que Deus faz na nossa vida. A sua vida vai ser uma vida abençoada se você depender de Deus. Agora, se você está colocando a tua vida na mão de pessoas, você vai sempre depender da tua felicidade. A tua felicidade vai sempre depender das pessoas. Então a minha felicidade não depende das pessoas, porque as pessoas não são o meu Deus. Quem é o meu Deus é o Senhor de todos dos céus e da terra. Esse tem uma palavra para mim. Esse tem uma palavra para você. Esse tem promessas para todos nós que somos filhos. E eu preciso então colocar a minha fé, a minha esperança na sua palavra e andar com gente que vai me levar a ficar firme nessas promessas. Amém? Amém? Mas tem uma terceira e última coisa que é interessante a gente olhar aqui. Volte lá para Josué capítulo 6, por favor. Eu não sei, mas você precisa confiar nessa caminhada que você está com Deus. Você não pode desistir. Fala para o teu irmão, você não pode desistir. Fale comigo, eu não posso desistir. Fale novamente, eu não posso desistir. Essa palavra é para você, meu irmão. Você não pode. Coloca a tua confiança na promessa. Anda com gente que vai te abençoar. E não desista. Não desista. Deixa eu te mostrar uma coisa linda aqui. Em Josué capítulo 6. Quantos quilômetros que eu falei que tem o perímetro de Jericó? Oh, vocês são inteligentes mesmo. Gravaram, né? Ficaram assustados, né? Vamos lá. 4 quilômetros. Eu tenho uma desconfiança do horário que essa muralha caiu. Eu acho que eu tenho um horário para essa muralha ter caído. Porque olha só, versículo 12 de Josué. Olha o versículo 12. O que está escrito no versículo 12? Levantando-se Josué o quê? Madrugada. Essa palavra madrugada quer dizer bem cedo. Lógico, né? Madrugada. Mas olha o versículo 15. O dia que eles vão dar as 7 voltas. No dia 7, no 7º dia, o quê? Madrugaram ao subir da alva. E essa palavra madrugar aqui não é a mesma do versículo 12. Aqui está falando que eles madrugaram, que foi muito cedo. Antes de clarear, quando estava saindo a alva. Que horas? 5 horas, 6 horas da manhã? Se você imaginar que uma pessoa anda 1 quilômetro a cada 20 minutos, principalmente um homem de guerra, você vai fazer as contas aqui? Se cada volta é 4 quilômetros, eles deram 7 voltas, quantos quilômetros que eles andaram? 7 vezes 4, meu irmão. 28 quilômetros. Se você fizer 20 minutos mais ou menos, eu estou imaginando que às 3 horas da tarde essa muralha rueu. Você sabe que 3 horas da tarde era o horário do sacrifício. Da tarde. Você sabe que 3 horas da tarde é a hora que Jesus morreu e rasgou o véu de cima a baixo. Caiu a separação que estava entre nós.
Não há nada que Deus faça sem um propósito. Não há nada que Deus faça sem um propósito. Não desista. Não desista. Talvez algumas coisas ainda não aconteceram porque o Senhor colocou você dentro de um propósito e Ele tem algo para fazer através de você na vida de outra pessoa. Quando meu irmão morreu num acidente de moto, que foi um caos, eu já tinha perdido meu pai num acidente. Meu pai morreu de doença, perdão. Quando eu tinha 11 anos de idade. A minha família, em vez de crescer, ela estava sendo dizimada. Havia uma maldição. Eu já contei isso aqui e não vou contar novamente. Sobre a minha família geral, meus tios, primos. Mas quando o meu irmão do meio morreu, o Ayrton, foi um caos. Foi um caos. Jovem, 21 anos de idade. Eu tinha acabado de me converter, eu estava com 23 anos, me converti com 21. A minha fé estava bombando. E de repente meu irmão morre no acidente de moto. Ele e meu melhor amigo, o Carlinhos. O Carlinhos aceitou Jesus comigo um dia antes, ele aceitou Jesus. Meu irmão aceitou Jesus antes de entrar em coma, ele aceitou Jesus comigo. Mas foi um caos. Minha esperança, uma semana orando naquela UTI, nas portas da UTI, uma semana esperando o milagre. E eu ia para os cultos, todos os cultos, eu não perdi um culto, porque eu sabia que era na igreja que Deus ia me ouvir. E Deus não ouviu. Não salvou meu irmão fisicamente, salvou meu irmão espiritualmente. Eu tenho certeza que vou encontrar meu irmão no céu. Tenho uma paz, tenho certeza que vou encontrar ele no céu. Mas foi um caos. Concorda? Uma família de 5, agora são 3, com 3 mortes de pessoas jovens. Meu pai com 40, meu irmão com 21. Só quem já perdeu sabe a dor. Sabe o que é chegar numa festa de Natal com a família desse tamanho? Ninguém fala mais nada. Nem na casa dos meus parentes nós íamos, de tanta dor. Ficávamos sozinhos. Para mim aquilo foi um caos. Passaram-se 2 anos, minha mãe aceitou Jesus. Mas com um caos desse, passaram-se mais alguns tempos, meu irmão aceitou Jesus. No mesmo dia que a minha cunhada, eu conversando com meu irmão na edícula, a minha cunhada conversando com a minha esposa dentro de casa, ele aceitou Jesus comigo, ela aceitou Jesus com ela. Um caos. E toda a minha família hoje é do Senhor Jesus. Em tudo Deus tem um propósito. Em tudo Deus tem um propósito. Não há nada que esteja acontecendo na sua vida que Deus não tenha um propósito. Você precisa buscar entender isso. E não desista. Não desista. Porque o Senhor está trabalhando. Algum tempo atrás já falaram, né? Se você ficar cansado, para e depois continua, mas não desista. Se for para retroceder, é para tomar impulso, para pular mais longe. Você tem que tomar cuidado com a tua carne, com a tua carne, porque a tua carne vai lutar contra isso. Eu sei que quando você se converteu e falou, poxa, agora eu sou do Senhor Jesus, entregou a tua vida, foi para o teu batismo, né? Eu estava ouvindo um irmão falar esses dias, né? Foi para o batismo, acho que no batismo o velho homem ficou lá embaixo d'água. Só que o velho homem sabe nadar, viu, meu irmão? Ele não morre, não. O batismo representa a minha morte diante do Senhor e minha ressurreição com o Senhor. Mas o velho homem está aqui dentro da gente. E ele vai ficar lutando contra você. Vai guerrear contra você. Não adianta, não adianta, não adianta. Não é para você, não é com você. Só que Deus faz todas as coisas dentro de um propósito.
E você precisa acreditar que Ele está trabalhando na sua vida e naqueles que estão à sua volta. Uma vez que você vai entender isso, você vai estar aberto para um milagre. Fale comigo, eu estou aberto para um milagre. Porque agora você não tem mais desculpa. Não tem mais a quem você vai culpar. É aquele, é aquele. Não, eu estou aberto para um milagre, porque Deus está trabalhando dentro de um propósito. Eles acordavam bem cedinho para dar uma volta. Mas quando foram acordar para 7 voltas, tiveram que acordar muito cedo. Porque aquelas paredes tinham que cair. Ao meu ver, você não vai encontrar isso em nenhum livro, só fazendo contas aí, eu acho que caiu às 3 horas da tarde. No horário do sacrifício da tarde. O horário que o cordeiro morreu. Jesus já morreu por você. Jesus já fez a obra por você. Você precisa tomar isso na sua vida e colocar as coisas para acontecer na sua vida para que o nome dele seja glorificado. Eu vou encerrar dizendo uma coisa para você, meu irmão. Se você for abençoado, o nome do Senhor vai ser glorificado através da sua vida. Mas você pode não glorificar o nome de Jesus se você parar. Se você deixar de crer. Então, pegue as promessas que o Senhor tem na sua palavra. Escreva algumas delas para você. Escreva. Porque tem promessa que você vai ler, e a hora que você estiver lendo a promessa, Deus vai falar algo com você diferente, dentro da promessa. Escreva. Escreva. Ande com pessoas que vão te fazer crer naquilo que Deus falou na sua palavra. E não desista, porque Deus está trabalhando dentro de propósitos. Feche a sua Bíblia, vamos orar? Eu queria chamar aqui para frente os pastores, os presbíteros, a nossa liderança, para a gente poder orar. Como é uma noite de milagres, e nós estamos abertos para milagres, eu quero orar nessa noite por cura. A gente sempre ora por cura, né? Sempre oramos por cura, mas estamos debaixo de uma unção de milagres. Qual é a promessa de Deus para cura? A promessa é que Ele levou sobre o madeiro todas as nossas enfermidades. Quais enfermidades? Todas. Então nós vamos orar até essa enfermidade sair. Até a coluna endireitar, até o quadril consertar, até o osso crescer, seja o que for necessário. Nós vamos orar, porque o nosso Deus é um Deus de milagres. Ele falou que ia fazer, nós cremos. Temos um ambiente aqui de pessoas que creem. E você não vai desistir. Sabe o que vai acontecer? A qualquer momento você vai ver que a cura chegou sobre o seu corpo. E eu oro para que seja hoje, em nome de Jesus. Hoje. Vamos orar também por negócios. Por negócios, pelas empresas. O Senhor não falou que nós vamos comer o melhor da terra? Ele diz assim, se você crer e me ouvir, você está disposto a ouvir Deus? A fazer dos seus negócios o que Deus quer que você faça? Você sabe que os seus negócios têm um propósito? Você sabe que o teu negócio tem um propósito? Que o teu negócio não é para você se enriquecer? Que Deus tem um propósito para ter te dado o negócio? Olha só, escute, você que tem algum negócio. O mundo tem 7 bilhões de pessoas, 7, 8 bilhões de pessoas. É 7 ou 8? 7, né? Quase 8 agora. Quantas pessoas têm negócio sobre a terra? E você tem. Então você é um escolhido de Deus para dar certo naquilo que Deus te deu. Não se sinta um coitadinho, não. Você é um servo de Deus que foi escolhido por Deus para ser abençoado naquilo que Ele te deu. Você só tem que enxergar o propósito dele no seu negócio. Porque a hora que você enxergar, isso vai avançar. Vamos orar pelos negócios. Vamos orar pelos casamentos. Você está com... Porque casamento é um mistério, não é? Sim ou não, gente? Pode falar, sua esposa não vai brigar com você. Está escrito em Efésios.
grande é esse mistério, o homem e a mulher, né? Não, a igreja, né? É a igreja que é um mistério. Mas casamento é um mistério. Às vezes a pessoa está do teu lado, parece que está tudo bem, mas não está. Deixa eu contar rapidinho. Uma vez eu estava em Rio Claro, morando com a Adriana. Essa história é antiga. Eu estava ganhando muito bem na indústria farmacêutica, gerente. Me deram uma casa, alugo uma casa em Rio Claro. Eu aluguei uma casa enorme. Saímos daqui de Araraquara, fui para Rio Claro, bom, casa linda, com o carro da empresa, tudo. Um dia eu cheguei em casa, a Adriana estava no sofá. Eu olhei para ela, abracei ela assim, eu falei assim, você está feliz? Ela, não. E começou a chorar. Eu quase morri. Eu falei, o que te falta? Tem um gatão que nem eu aqui do teu lado. Temos tudo. O que te falta? E ela estava triste, porque estava faltando coisas para ela, não? Algumas coisas que ela estava triste com ela. Às vezes a pessoa que está do teu lado parece que está bem, mas às vezes ela não está. E você que não está bem, você tem que falar para Deus, eu vou ficar bem, meu casamento vai ser uma bênção. Eu não vou deixar nada me afetar, porque senão daqui a pouco eu estou destruindo o meu casamento. Vamos orar por isso. Então, eu queria pedir aqui para os oficiais, para a nossa liderança, se alguém tem dom, inclusive você que está aí, tá? Porque nós, antes de começar a campanha, nós estamos nos dons, né? Se você tem dom de cura, vem para esse lado aqui. Se alguém tiver dom de cura, vem para esse lado. Dons de operação de milagres, dons de cura, vem para cá. Se alguém quiser vir, pode vir para cá. Aqui nós vamos orar por casamentos e vamos orar por negócios. Amém? Então vamos ficar em pé, nós vamos orar todos juntos. Vamos vamos criar esse ambiente de fé. Se alguém quer mudar de lugar, vem para cá, vai para lá. Agora feche os seus olhos, por favor, feche os seus olhos. Nós estamos aqui porque nosso Deus é um Deus de milagres. Talvez o milagre que você esteja precisando seja a salvação de toda a tua casa. Salvação é um milagre. Salvação é a operação do Espírito Santo, arrancando as pessoas das trevas e transportando as pessoas para o reino do Filho do seu amor. Salvação é milagre. Talvez você esteja esperando teu filho voltar para casa. Talvez você esteja esperando Deus reativar o teu ministério. Talvez você esteja esperando Deus ativar a tua alegria novamente no casamento, ou cura física. Aquilo que você está esperando é um milagre que você precisa? Vem para frente que nós vamos orar por você. Senhor Deus, eu quero pedir por esse momento, que o Senhor, no poder do teu Espírito, que o Senhor venha sobre esse lugar, e que o Senhor agora, Senhor, opere os teus milagres conforme nós ouvimos na tua palavra, porque nós cremos nas tuas promessas, promessas dos filhos que são teus, herança tua, promessas, Senhor, das empresas, promessas, Senhor, de uma vida abundante, promessas de comermos o melhor da terra, promessas de que a cura o Senhor já levou sobre o madeiro, promessas de que o Senhor é a terceira dobra do casamento, é aquele que nos sustenta, que não deixa arrebentar. Nós estamos debaixo das tuas promessas, e eu peço que o Senhor venha agora com os teus milagres. Meu Pai, Senhor Jesus, Espírito Santo de Deus, vem com a tua unção e quebra julgos, quebra as resistências do inferno, quebra as ciladas que estavam nos muros, nessas fortalezas, destrói o poder dessas trevas, destrói o poder das trevas sobre a alma, sobre o pensamento, destrói, Senhor, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, nós clamamos a Ti, Senhor, vem com a Tua graça, com a Tua misericórdia, vem com a Tua graça, Senhor, opera um milagre agora, que seja curado, seja curada, em nome de Jesus, que as doenças saiam desse lugar, saia toda doença, demônio, espírito imundo de enfermidade, nós te ordenamos, saia desse lugar, saia do corpo, saia da alma, saia agora,
e leva essa doença com você. Tira todo o câncer desse lugar, tira toda a dor, toda a enfermidade. Senhor Deus, opera o teu milagre nesses corpos. Opera o teu milagre nesse ventre estéril, Senhor. Opera o teu milagre para que venham filhos abençoados. Eu clamo, Senhor, pela Fernanda e pelo Gabriel lá em Ribeirão Preto, Senhor, pelo bebezinho, pela Sara. Eu peço que o Senhor abençoe a Sara e cure o coraçãozinho dela, Senhor. Em nome de Jesus, coloca a tua mão sobre a Sara, Senhor. E que aquele coração bata normalmente. Em nome de Jesus. Faz o teu milagre, Senhor. Peço pelos empresários que estão aqui. Peço pelos casamentos. Peço pelos filhos. Deus, tu és o Deus de milagre. Faz o teu milagre, Senhor. Quebra toda a maldição, quebra toda a arma que o inimigo tenha colocado sobre a vida dos teus filhos. Em nome de Jesus. Ó Espírito de Deus, Senhor da glória, faz o teu milagre nesse lugar, Senhor. Não pelo que nós merecemos, mas pelo que o Senhor é, pela tua promessa. Senhor, nós colocamos a tua palavra diante de ti. O Senhor diz na tua palavra que o Senhor vela pela tua palavra, que o Senhor não deixa cair um pingo da tua palavra, que o Senhor não deixa um iota passar da tua palavra. Senhor, Senhor, manifesta o teu poder agora, Senhor. Renova a vida da tua filha, renova a vida do teu filho, renova esse casamento, renova, Senhor, essa empresa, renova essa esperança, Senhor. Faz a tua obra, Senhor, faz o teu milagre, Senhor. Oh Deus, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Deus, nosso Pai, faz essa obra, Senhor. Toma esse lugar, Senhor, toma esse lugar com a tua unção, Senhor, toma esse lugar com a tua unção nesta noite. Toma esse lugar, Senhor. Fortalece a tua igreja, Senhor. Fortalece os teus filhos. Tira todo o cansaço. Meu irmão, seja renovado nesta noite. Seja renovado pelo Espírito do Senhor. Você que recebeu a palavra nesta noite, renova o teu coração nessa palavra. Coloca a tua esperança no que Deus te falou. Não aquilo que eu falei com a minha boca, mas aquilo que Deus falou no teu coração. Porque aquilo que eu falei com a minha boca, Deus trouxe uma palavra para o teu coração. Faz essa obra, Senhor. Faz obras de milagres. Seja curado. Sejam curadas toda enfermidade. Toda enfermidade. Que o intestino volte, que o Senhor restaure todo o intestino, que o Senhor restaure todo o corpo, que o Senhor traga milagres sobre o corpo dos teus filhos, Senhor, nessa noite, em nome de Jesus. Se você não vai vir para frente, mas você precisa de um milagre sobre a tua casa, sobre a tua família, salvação sobre a sua casa, ora agora pela sua casa. Fale para Deus. Eu posso te ajudar nessa oração. Fale para Deus: Senhor Deus, em nome de Jesus, o Senhor disse, crê no Senhor Jesus, e que seria salvo eu e minha casa. Fale para o Senhor: eu creio nessa tua palavra, Senhor. Eu creio no Senhor, e eu quero ver a salvação de toda a minha casa, Senhor. O Senhor disse que isso aconteceria.
E eu recebo essa palavra. E eu vou ver, Senhor, a salvação de toda a minha casa. Toda a minha casa. Como está escrito em Atos 16. Fale para Deus: Senhor, está escrito na tua palavra que se eu cresce, a minha casa seria salva. Meu marido, meus filhos, meus pais. Eu creio, Senhor. Fale para Deus: eu creio. Eu creio na salvação de toda a minha casa. E eu vou ver isso, Senhor. Porque o Senhor é um Deus de promessa. O Senhor é um Deus verdadeiro. Eu te amo, Senhor. Eu te amo. Eu espero essa palavra em Ti. O Senhor disse na Tua palavra, Pai, que se nós crescêssemos, nós veríamos coisas tremendas. O Senhor disse que nós veríamos coisas ainda maiores do que aquelas que o Senhor fez. O Senhor disse na Tua palavra que obras maiores nós viríamos. Você que é empresário, que não vai vir para frente, fale para Deus: Senhor, a minha empresa é uma empresa abençoada, porque o Senhor é o Senhor da minha empresa. Fale para Deus: Senhor, eu não aceito nenhuma palavra contra os meus negócios, porque o Senhor me deu esse negócio. E eu creio que o Senhor vai me abençoar, eu vou frutificar, eu vou crescer, eu vou abençoar pessoas através dos meus negócios. Espírito de Deus, faz a tua obra em nós, Senhor. Faz o teu milagre em nós, Senhor. Aleluias, 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 aleluias. Vamos orar por todo mundo. Pode ficar tranquilo que nós vamos orar por todo mundo. Essa é uma noite de milagres. Nós temos que orar. O Senhor está fazendo a obra aqui nesse lugar. Espírito de Deus, Espírito de Deus. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome damos glória. Ao teu nome damos glórias. Não a nós, Senhor, não a nós, Senhor, mas ao teu nome damos glórias. Manifesta a tua glória, Senhor. Glorifica o teu nome nesse lugar, Senhor. Seja exaltado nesse lugar. Glórias, glórias, glórias a ti, Senhor. Glórias, glórias ao teu nome, Senhor. Se aqui não tem mais enfermos aqui, agora nós podemos orar por famílias desse lado também, tá bom? Por famílias, por negócios, nós podemos orar. Então se alguém depois que estava para vir para cá, pode também vir para cá, tá bom? Nós podemos orar. Nós podemos orar agora por outras coisas, tá bom, pessoal? Opera os teus milagres, Senhor. Não a nós, Senhor, não a nós, Senhor, mas ao teu nome damos glória, Senhor. Ao Senhor damos glória, ao Senhor dos céus e da terra. Seja glorificado o teu nome nesse lugar, Senhor. Seja adorado o teu nome, nome santo, nome que está acima de todo nome. Jesus, 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 Jesus. Jesus.
Igreja, você que já recebeu oração ou que não virá para frente, fique com seus olhos fechados e comece a orar. Comece a orar por milagres nesse lugar, pelos nossos irmãos que estão aqui na frente. Se Deus te deu algum discernimento, nós temos feito isso, lembra dos nossos dons? Se Deus tem te dado algum discernimento para você orar com alguém, ministério profético, intercessão, sozo, cura interior e libertação. Se Deus está te dando alguma direção para você orar com alguém, pode sair do seu lugar, entregar a palavra. Deixa o Espírito Santo agir. Nós somos igreja, a igreja é o corpo de Cristo. Ele é o cabeça, Ele é o Senhor. Pessoal do ministério profético, pessoal do ministério de intercessão, pode orar com as pessoas. Deixa o Espírito Santo se manifestar. Senhor, esse lugar é teu, tenha toda a liberdade. Tenha toda a liberdade, Senhor. Limpa-nos, ó Deus, com teu sangue. Lava-nos com teu sangue, purifica-nos de toda injustiça. E opera os teus milagres, Senhor, sobre nós. Espírito Santo, intercede por nós com gemidos inexprimíveis, Senhor. Faz a tua obra em nós, Senhor. Faz a tua obra em nós, Espírito de Deus, Espírito da graça, de salvação, de amor. Aleluias, aleluias, aleluias. Aleluias. Maria disse assim para Jesus, para o anjo Gabriel. Ela falou assim: como é que pode isso acontecer? Como é que isso vai acontecer? Como que isso vai acontecer? Não tenho marido, José é o meu pretendente, nunca me tocou. Como é que pode? Como é que isso vai acontecer? E Gabriel disse: porque para Deus não haverá impossíveis. Para Deus não existem impossíveis. Principalmente quando a palavra dele é liberada. Quando a palavra de Deus é liberada, não há impossíveis. Não há impossíveis para o teu casamento. Não há nada impossível para a tua vida emocional. Não há nada impossível diante daquilo que Deus tem nos prometido. Aleluias. Obrigado, Senhor. Coloca a tua mão sobre o coração. Vamos orar. Vamos agradecer. Nós estamos numa campanha, amém? Cada palavra vai nos direcionar a um nível de fé e de milagres. Cada palavra vai nos levar a um nível de fé e de milagres. Lembra que eu falei para vocês que o Espírito Santo me deu as 8 ministrações? Cada palavra vai nos levar a um nível de fé e de milagres. Fale para Deus: Senhor, eu quero receber todas as tuas palavras. Tudo que o Senhor tem para mim eu quero. Fale para Deus. Pai, nós sabemos que o Senhor é um Deus do impossível, o Deus de milagres. E nós colocamos as nossas vidas diante do Senhor, para que esses milagres aconteçam na nossa vida essa semana. Pessoas da nossa família sejam salvas. Milagres financeiros esta semana. Milagres no casamento esta semana. O Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O Senhor disse que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que o Senhor tem preparado para aqueles que te amam. Eu sei que o Senhor está falando da eternidade.
mas também sei que isso se aplica à nossa vida. Abre os nossos olhos, ó Deus, para os milagres. Obrigado, Pai, por essa noite, obrigado pela Tua palavra, pela Tua unção nesse lugar. Abençoa-nos, ó Deus, para que nós fiquemos firmes no que o Senhor tem falado. Abençoa-nos, ó Deus, para nós andarmos com pessoas cheias da Tua unção, que nos faça ficar firme na Tua palavra. E abençoa-nos, ó Deus, para que a gente não retroceda, para que nós não fiquemos parados, para que não haja desistência, pelo contrário, que nós possamos avançar. Pai, obrigado mais uma vez por essa noite. Meu irmão, que a graça do Senhor Jesus, a unção do Senhor, do Espírito Santo de Deus, o amor de Deus Pai, te envolva e te abençoe. Que você tenha uma semana abençoada, cheia da presença de Deus. E que a Jesus que está sentado no trono, ao nosso Deus e Senhor Jesus Cristo, a Ele seja a honra e a glória na igreja pelos séculos dos séculos. Amém, Senhor. Deus te abençoe. Vai na paz. Quinta-feira nós continuamos. Domingo é Santa Ceia. Venha preparado para tudo que Deus tem para você. Amém? Se você quiser jantar com a gente, nós vamos comer lá fora. Fica com a gente aqui. Vai na paz. Se você quiser que a gente ore por algo que a gente não orou, algo muito específico que a gente não orou, venha para frente que nós vamos orar por você. Amém?